Olá, tudo bem? Na nossa matéria de administração eclesiástica, vamos entrar agora nesse tópico de número 4, que fala sobre o obreiro e as relações interpessoais. Como é importante aprender sobre como nos relacionar com as pessoas. Além do tópico passado, que falamos sobre a nossa preocupação com o bem-estar dessas pessoas, agora vamos falar sobre as nossas relações com estas pessoas propriamente dito. Este capítulo número 4 foi todo baseado no livro do Jamil Albuquerque, que se chama A Arte de Lidar com Pessoas, a Inteligência Interpessoal Aplicada, a parte prática dessa questão de relações interpessoais. É muito importante sabermos como nos relacionar com pessoas, óbvio que é, mas como é que nós vamos tirar isso da teoria e colocar na prática? É aí onde eu quero convidar você a participar desse momento tão legal de refletirmos sobre este assunto. Primeiro, o que diferencia as pessoas bem-sucedidas das medianas? Você já parou para pensar nisso? Foi uma pergunta que Albuquerque fez e que me fez refletir muito nesse livro dele. Qual é a diferença de pessoas bem-sucedidas para que vamos chamar de pessoas medianas, que estão na média, que são os medíocres, né? Estão na média. Segundo o próprio Jamil Albuquerque, é a forma com que essas pessoas lidam com suas emoções e principalmente com as emoções das outras pessoas. É aí onde entra uma questão do líder ser equilibrado emocionalmente para que ele possa ser bem-sucedido nas relações interpessoais. Por mais fechada que a pessoa seja por seu temperamento, bem no seu íntimo, lá dentro dessa pessoa, sempre vai existir, em maior ou menor intensidade, essa necessidade básica, elementar de contato humano e relações interpessoais. Isso significa, então, que na liderança temos que perceber que o que diferencia uma pessoa da outra não é se uma é mais quietinha, então não precisa do meu relacionamento com ela, e outra é mais expansiva, mais comunicativa, então aquela precisa mais. Não, não. Todas essas pessoas precisam do contato humano. Elas precisam de diferentes formas de contato, mas todas elas precisam do nosso contato, do nosso relacionamento. A nossa tarefa primordial, então, é fazer os relacionamentos darem certo. É nossa tarefa. Mas, Júnior, não tem relacionamento que não vai dar certo, não. Mas a nossa tarefa primordial é fazer esses relacionamentos darem certo. É muito importante nós ajudarmos as pessoas a se relacionarem. Qual é o papel de uma igreja? Qual é o papel de um grupo dentro da igreja? É ajudar as pessoas na adoração a Deus, no cumprimento da missão aqui na Terra e no relacionamento uns com os outros também. E nossa tarefa primordial é fazer com que essas pessoas saibam conviver. Instituições são organismos rígidos, são entidades tangíveis, tem CNPJ ou não, mas são coisas que dá ali para ver e talvez descrever de maneira racionalista. As pessoas que fazem parte dessas instituições, que compõem o quadro da instituição, é que lhe dão vida, que pulsam, que lhe conferem dinamismo. E é por isso que nós temos que aprender a ensinar, a passar para essas pessoas um bom relacionamento. Isso tem que começar de nós, do nosso relacionamento uns com os outros, liderança com liderança, e também o nosso relacionamento com essas pessoas. Quanto mais aprimorada estiver a comunicação entre pessoas, mais será a produtividade delas. Veja que grupos eclesiásticos, seja lá qual é o tipo de grupo que cuida de criança, adolescentes, jovens, adultos, homens, mulheres, casais, quanto mais eles se comunicarem, essa comunicação for efetiva, mais serão produtivos, porque os grupos são como engrenagens numa igreja. Vejamos então que comunicação mais
aprimoramento, vai melhorando, melhor comunicação, mais um melhor aprimoramento gera produtividade. Então, nós, líderes, nós temos que saber nos comunicar, ajudar essas pessoas a aprenderem a ter uma comunicação clara e objetiva. Isso vai aprimorando, vai melhorando o indivíduo em si e o grupo, e isso vai sendo mais produtivo no reino de Deus. O filósofo Aristóteles, ele disse a seguinte frase: qualquer um pode zangar-se, isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, no momento certo, pelo motivo certo e da maneira certa, isso não é fácil. E aí onde entra a grande questão de administrarmos os grupos até mesmo em momentos de conflitos. Você gerenciar um conflito é muito importante também nessa questão de relacionamento interpessoal. Um líder situacional, vamos chamar de líder situacional, que ele trabalha dependendo da situação, ele vai trabalhando conforme a necessidade da situação, ele age conforme esta situação. Ele não tem aquela maneira monótona de agir e quando alguma coisa sai dos parâmetros, entre aspas, comuns e normais da sua alçada, ele já desiste de tudo, fala, isso não é mais um grupo para mim. Não, ele vai continuar trabalhando agora dentro desta situação. Esse líder situacional, então, ele age conforme a situação. Ele não é bom e nem é ruim, ele é justo. Ele não quer ser não, eu tenho que ser sempre o bom líder, senão vão achar que eu sou chato. Não, eu vou ser sempre chato, ninguém pode ver meu lado bom. Não, ele é justo, independente da situação que está passando, ele vai agir conforme a palavra de Deus, conforme o que a Bíblia diz. O poder das relações humanas surge da habilidade de reconhecer as emoções nos outros, usando essas informações como um guia para o comportamento e para a construção e manutenção dos relacionamentos. Além de se entender muito bem, entender as outras pessoas. E é entendendo, percebendo o que eles estão sentindo, qual é o nível de emoção que eles estão, aí sim nós vamos criando os nossos parâmetros de ação. E não falar, é meu jeito de trabalhar, esse é meu jeito de liderar e acabou. Isso é liderar com nobreza. É você perceber a situação emocional, espiritual, a situação do grupo e agir conforme esta situação que se lhe põe, que está diante de você. E, aliás, não se pode pretender que sejam as pessoas as responsáveis por reconhecer a nossa nobreza. Isso é um erro fatal. Não, mas vocês têm que reconhecer porque eu sou formado, ou tenho um cargo, ou tenho uma função. Calai-vos e sabei que eu sou o líder. Calai-vos e sabei que eu sou o pastor. Calai-vos e... Não é isso. Não são as pessoas que são obrigadas a reconhecer a nobreza da nossa liderança. Colocar os outros em obrigação de nos compreender é uma pretensão infantil. Mas parece que ninguém me entende, pensa que eu não estou sofrendo. Para de ser tão infantil. Se você pensa assim, é infantilidade. Nós temos que demonstrar maturidade. E nas situações mais adversas. Ninguém é obrigado a nos entender. Mas se nós dissemos sim para a liderança, nós temos sim uma certa obrigação de compreender as pessoas e de exortá-las na maneira correta, conforme a Bíblia Sagrada. Pense nisso e vamos continuar esse assunto em algumas aulas a mais. Até a próxima aula, em nome de Jesus.